dia. Vamos dar início ao nosso devocional Florescer. Então nós vamos continuar aprendendo juntas alguns princípios a respeito de como nós podemos florescer. E hoje o nosso texto ele se encontra em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmo 16, capítulo 11. E diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Então esse é o nosso texto do nosso devocional de hoje. E o tema do nosso primeiro devocional Florescer é florescendo no processo. A semana passada nós terminamos falando a respeito de Paulo, né? Como Deus fez ele florescer em meio às lutas e às dificuldades que ele teve. Então, uma das coisas importantes que nós falamos na nossa lição é que nós temos uma parte muito importante que é decidir passar pelo processo. Essa é uma das coisas difíceis, é nós abraçarmos o processo de florescer. Então, o nosso tema é florescendo no processo. Se você escolher seguir o processo e o tempo de Deus para criar raízes em você, você poderá crescer em sabedoria, em caráter, em fé, em resistência, em força e muito mais. Isso nem sempre é confortável, mas é emocionante e recompensador. Nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que floresceu porque ele cresceu em todas as circunstâncias. Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Nós crescemos, nós somos construídos na força do poder de Deus no meio das nossas circunstâncias. Mas antes de ele dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse outras coisas que nós vamos ver agora. Filipenses 4, 11 a 12. Filipenses 4, 11 a 12. Filipenses 4, 11 a 12. Vamos ver. Filipenses 4, 11 a 12. Então diz assim a palavra de Deus. Filipenses 4. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque eu estava necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado como ter fome. Tanto ter em abundância como passar necessidade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Ele foi desenvolvido nesse processo de ter, de não ter. Nesse processo de aprender a lidar com as suas circunstâncias, ele foi desenvolvido, ele foi habilitado nessas duas fases, aprendendo a acessar os recursos que nunca mudam, independente da fase. Então, a circunstância dele, que ele viveu,
ele aprendeu a acessar o único recurso que nunca lhe faltou, que era a força do Senhor. Assim como Davi, ele teve também as suas fases, as suas lutas, e levaram ele de volta à fonte da sua força. Tanto Paulo como Davi, nas circunstâncias difíceis, levaram eles à fonte da sua força, que era Deus. Para encontrarmos força no poder do nosso Senhor, nós precisamos saber para onde olhar e como continuar olhando mesmo diante de muitas distrações, e principalmente distrações que o inimigo traz para a nossa vida exatamente quando estamos passando por circunstâncias difíceis. Então vamos pensar a respeito de quais são essas distrações que podem nos impedir de ir direto à fonte da nossa força, que é Deus. A primeira delas, dessas tentações, que nós temos, nessas distrações, a primeira dela é nos fazer querer estar no processo de outra pessoa. Então, nós temos essa tendência de achar que a nossa vida é ruim, que o processo, que as circunstâncias nossas são ruins e começamos a querer estar no processo de outra pessoa. A segunda distração é resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das nossas circunstâncias, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão vivendo o processo de outras, tentando resolver processos de outras pessoas, porque não querem encarar os seus próprios processos. Não estão aprendendo com os seus próprios processos. A terceira coisa é acelerar o processo. Então, muitas pessoas querem coisas rápidas, processos rápidos. Então, elas querem acelerar o processo. Ou, muitas vezes, a quarta distração é queimar etapas. Muitas de nós queimamos etapas. Então, primeira distração, não querer estar no seu processo, mas estar no processo de outra pessoa. Resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das nossas circunstâncias e do nosso próprio processo. Acelerar o processo e queimar etapas. Qualquer uma dessas ciladas que nós caiamos vai nos privar do sucesso, de sermos bem-aventurados no nosso crescimento natural? Não. No nosso crescimento sobrenatural, porque é no meio das nossas próprias circunstâncias que nós vamos encontrar a força do Senhor, que é o suprimento sobrenatural para nós passarmos pelo nosso próprio processo. Então, nós acabamos nos privando do crescimento sobrenatural, e isso nos leva a situações muito perigosas, se não evitarmos cair em uma dessas ciladas. Então, isso nos capacitará a encontrar força em Deus e crescer independente da fase que estamos ou das circunstâncias. Estar envolvidas no nosso próximo processo. Não resistir às lições que Deus quer nos ensinar no nosso próprio processo. Não querer acelerar o processo e não queimar fase vai nos levar a crescer independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, esse é o nosso estudo de hoje, nossa devocional de hoje. Crescendo no processo. Então, irmãs, abrace o seu processo. Olhe a sua circunstância. Você precisa identificar aonde você está fugindo e para onde você está fugindo. E o que está distraindo você do seu próprio processo de florescer. Porque enquanto você não abraçá-lo, você não vai ter o suprimento da força sobrenatural de Deus para passar aquilo que você está passando. É mais fácil olhar para o processo do outro, achar que o processo do outro é mais fácil do que o seu. Mas nós precisamos entender, quanto mais difícil o processo, mais longe Deus pode te levar. E o suprimento sobrenatural de Deus será mais abundante.
Então, irmãs, tenham um bom dia e pense, reflita sobre como você pode florescer e o que está impedindo você de florescer. Deus abençoe cada uma de vocês e até amanhã com a nossa próxima dica de como florescer. Bom dia!